Mas aproveitando isso daqui que você foi na Toy Show, então você tem seu lado do geek. Totalmente. Desde sempre ou começou depois mais? Desde muito sempre. Eu, durante muitos anos, eu queria desenhar quadrinhos. E tem uma história engraçada, porque em algum momento dos anos 90 a gente estava pensando numa parceria com o Angeli. E eu estava lá no estúdio dele conversando, vendo as coisas dele, ele falando, pô, Angeli, eu tinha um sonho quando eu era adolescente, eu cheguei a fazer Escola Pan-Americana de Artes, eu queria desenhar. Você desenhava bem ou você desenha bem até hoje? Não, eu tenho os cadernos de quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu desenhava muito, criava super-heróis. Assim, eu gostava de desenhar herói. Entendi. Eu era alucinado, eu até Que hoje... herói que era na época? Que você Wolverine, Batman? Marvel e DC. National Kid, Marvel e nossa DC. época. Mas eu gostava de tudo, Asterix, Tintin, Michel Vaillant, o Lucky Luke, os quadrinhos europeus. Depois você vai pra Heavy Metal, Metal Hurlan, toda a gama, assim. O Angeli foi ele fazia as coisas mais loucas, assim, naquela época, assim, né? Que era meio como... Ele era rock and roll. Ele era doido, cara. E eu falei com ele, pô, Angeli, meu sonho era desenhar quadrinhos. E ele virou e falou, meu sonho era ter uma banda de rock. Eita, nós. E a gente trocou, né? Mas você chegou a tentar? Chegou a desenhar algum quadrinho? Não. Quando parou por aí? Não, eu percebi que eu não ia conseguir ter esse talento de um Mike Deodato, de um cara desse. Então você conhece a galera dos quadrinhos mesmo, pra caceta? E temos projetos juntos, estou falando aqui em primeira mão, aqui no Tomalicast. Tem um projeto Quadrinho? de um NFT com o Mike Deodato, a parceria. O Mike Deodato, pra quem não sabe, um dos maiores quadrinistas DC Marvel da história brasileira, né? Desenha pra caceta, né? Não, é o desenhista oficial por muitos anos dos maiores nomes da Marvel, do Homem-Aranha, do X-Men. Animal. E já fez também DC e tem outras... Referência, né, os caras. Referência. O cara é outro nível, né? Tá na galeria dos imortais. E todo brasileiro e todo mundo no mundo conhece. E já que você, quando você tentou começar, foi com desenho, não rolou, virou... Você virou tudo, né? Não, mas você virou cantor. Aos 14 anos eu vi que eu acho que provavelmente muito por causa da adolescência e namoro e tal, eu comecei a escrever mais. Então eu fui caindo mais pra poesia e pra música, que eu sempre curti. E fui deixando o desenho um pouco de lado. Fui escrevendo mais, desenhando menos e comecei a estudar canto, violão e tal. E você foi direto pra esse lado, porque eu li que você também fez jornalismo, essas coisas, não fez? Então, mas assim, a minha primeira experiência com a música foi muito forte. Eu tinha 5 anos e uma professora me levou para um programa da Globo que se chamava A Hora do Tio Vinícius. que é isso? Era um programa infantil apresentado pelo Augusto César Vanucci, onde as crianças eram as atrações. E nós nos apresentávamos e ganhávamos brinquedos. Escolhíamos um brinquedo, tinha um palco assim, cheio de brinquedo. Quando você acabava a apresentação, você ia lá e escolhia um brinquedo. Me lembro até hoje, escolhi um boliche. Aí você cantou ao vivo lá com 5 anos. Cantei você com lembra 5 da música? anos. Parabéns pra você. Não, eu cantei Roberto Carlos. Cantei, depois eu fui com 2 meninas, cantei Trio Esperança. E você tem imagem disso, mano? Infelizmente, houve um incêndio criminoso na Globo, no Jardim Botânico dos anos 80, e muita coisa do nosso acervo, da nossa cultura, foi destruída para sempre. É uma pena. Que chato. A gente já pensou assim, em pesquisar se alguém teria um vídeo caseiro do momento em que aquilo foi ao ar. Você sabe que o YouTube é uma máquina do demônio, né? Capaz, se você digitar no YouTube, tá lá, você nem sabe. É possível. Porque o YouTube, qualquer coisa que você digitar não faz na tela, mas você imagina existe. quantos programas na Globo mesmo eu já fiz que quiseram recuperar isso. Na Globo, no SEDOC, eles não têm. Mas é uma pena, mas aquilo deixou marcado, né, na minha... Subconsciente, talvez? Que aquilo era uma coisa possível, né? Sim. E aos 5 anos também, meu pai me levou para ver Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que era assim, tipo... Era um filme, uma mistura de filme do Elvis com filmes dos Beatles, né? Aquela coisa de humor, aventura e muita música. E o Roberto era o super-herói do filme. Era o super-herói, eu ficava alucinado. Falei, é isso que eu quero fazer quando crescer. Paralelamente, eu gostava muito de desenhar e queria, né? A gente não vê aonde que a coisa ia fluir, né? Eu fui percebendo, meus desenhos eu vejo, eu gostava de criar o poder do herói, a origem dele, inventar os nomes e os uniformes, mas eu não tinha aquela noção, né, da coisa anatômica. É difícil, não é um negócio, tem que fazer curso nossa, mesmo, é quase uma medicina. Tem que se dedicar. Eu vi que eu não tinha what it takes, que nem tocar guitarra também. Eu comecei a estudar guitarra, eu fui lá no Grupo AMA,
Porque você é baixista. Eu sou baixista Então. porque eu não tive saco de estudar guitarra. Eu sou um jumento pra música. Eu também não sei tocar nada. Eu velho. sei que baixo é... Exatamente. Guitarra... Mais ou menos. Mas é muito mais difícil a guitarra que o baixo? Ou é o estilo? A guitarra você tem necessariamente que entrar no estudo da harmonia, porque a guitarra faz os acordes. O baixo, normalmente ele toca uma nota de cada vez. Então você naturalmente tem um conhecimento de harmonia para saber onde você pode passear ao longo dos acordes, mas você não precisa dar os acordes, montar acordes. Meio que enquanto você tá acompanha. tocando. Você dá uma nota de cada vez. Então, Ah, tecnicamente, um pouco menos um pouco mais complexo. Menos complexo. Exatamente. Mas não é simples também, não. Não é Você- simples. Eu não pretendia ser baixista. Claro que grandes heróis meus, como Paul McCartney, Sting, são baixistas que cantam. Sim. Mas eu tive uma primeira banda aos 16 anos e a gente não achava um baixista. E era muito complicado, porque só tinha uma revista no Brasil, em São Paulo, chamava Revista Música. Você anunciava e falava, banda de rock progressivo procura baterista e guitarrista. Nossa, esse jeito de procurar um cara pra banda Saía a assim... revista mensal, aí meia dúzia de gato pingado ligava e a gente fazia um ensaio, aí se não dava certo, só daqui a um mês você tinha outra rodada. Tentativa. E depois de 3 rodadas já tínhamos um bom guitarrista que não veio por aí, era um amigo meu, que eu já tinha tocado em Brasília, e tínhamos um excelente baterista que apareceu, que também se chamava Paulo Ricardo. E Meu o nome? pai dele também se chamava Paulo. Malandro, O seu o Paulo nome- Ricardo 3 O seu chamava a nome banda. não é artístico, sempre foi Paulo Ricardo no registro, né? Paulo Ricardo. O seu é isso mesmo. Tá. E aí eu peguei o baixo e falei, deixa que eu toco esse negócio aqui. Eu já tinha tido aula de violão e tal. Eu sabia que eu não seria um exímio guitarrista, e como eu não seria um exímio quadrinista. Mas o baixo, eu tenho, Tava com. tenho o swing, entendeu? O negócio do baixo é estar colado com o baterista e fazer a coisa andar. E gosto muito dos baixos de funk, de chique e tudo mais. Tinha um crossover nessa época com Duran Duran. A New Wave estava usando um pouco dessas referências do slap, né, que a gente chama. E isso me interessou, me estimulou. Timbres de baixo diferentes, o Steinberger e tal, que eu uso até hoje. Então eu me identifiquei como Foi baixista, incorporei e para mim realmente é fácil. É uma coisa que já está entronizada, cantar e tocar baixo ao mesmo tempo. Mas isso tudo foi meio que acontecendo, né? Foi natural. Essa opção. Eu queria trabalhar com música, mas aos 17 anos eu optei pela faculdade de jornalismo e não faculdade de música, porque eu não queria ser maestro. E aí eu comecei a escrever sobre música e foram 4 anos muito divertidos. Meu lado geek, né? De ler tudo sobre as bandas que eu amava, Bitomaníaco, Stones, Led Zeppelin. E durante 4 anos eu trabalhei na Som 3, meu editor, meu chefe era o Maurício Kubrusli. E Nossa, no Maurício terceiro Kubrusli. ano eu fui para Londres como correspondente. De Londres eu volto com o projeto da banda na cabeça e aí as coisas começam a ser Explodir. colocadas em prática num período em que a formação era muito difícil, era lenta. Você levava um ano para um disco chegar no Brasil, se chegasse. Hoje você põe no WhatsApp, explode e no Não, dia hoje seguinte sai você tá... na hora. É. Hoje sai. Lançamento mundial do novo single do Ed Sheeran. É agora. Você está aqui com o celular, você está ouvindo. Todo mundo ao mesmo tempo. Naquela época, o cara tinha que ter um amigo que foi para Londres ou para Nova York, trouxe uma mala cheia de vinil. Era um troço assim, da idade da pedra. Sim. Literalmente, né? Da idade do petróleo.